Primeira aos Coríntios 1, do verso 26 ao verso 31. Amém. Eu vou ler na Almeida, século 21. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude, fale conosco. Pai amado, louvado seja o teu nome. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com os irmãos, compartilhando um trecho da tua palavra. Eu te peço que o Senhor abençoe essa igreja nos projetos que ela tem, cada irmão que tem contribuído nesse projeto tão bonito, tão próspero que o Senhor tem feito prosperar aqui. Amém, Jesus. E que na noite de hoje, especialmente, o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Amém. O Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não merecemos ouvir a tua É palavra, verdade. mas nós somos necessitados de ouvi-la. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, dá orientação a quem precisa hoje, Senhor. Amém. Confirma o chamado novamente daquele que está em dúvida, se houver alguém Amém. porventura que esteja em Glória a dúvida, Deus. Senhor. E fortalece aquele que está abatido, que está cansado, Senhor. Não permita que o maligno interfira neste culto, na mente dos teus filhos, nem na minha. Em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado mais uma vez hoje aqui, Senhor. Amém. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, podem sentar. Eu quero meditar brevemente com os irmãos hoje sobre o tema Todas as vocações para Deus. Mas o que é vocação? Vocação é o mesmo que chamado. E eu vou citar um autor aqui chamado Veit, um teólogo luterano, muito bom. E ele diz: para Lutero, vocação, como tudo o mais em sua teologia, não é tanto uma questão do que nós fazemos, mas sim uma questão do que Deus faz em nós e por nosso intermédio. Então o agir de Deus na nossa vida é a nossa vocação, Amém. não somente religiosa, mas tudo que nós sabemos fazer. Deus deu vocações a todos os seres humanos. Todos os homens possuem vocação. Quer eles acreditem em Deus, quer não, quer sejam cristãos, quer não, quer sejam fervorosos, quer não. Todas as habilidades que os seres humanos receberam procedem de Deus e devem ser exercidas para Deus. Deus decidiu agir por intermédio dos seres humanos que, com as suas diferentes habilidades e de acordo com seus diferentes talentos, servem uns aos outros. Essa é a doutrina da vocação. Quando falamos em vocação, a maioria dos irmãos pensa que estamos falando em ministério pastoral ou algum cargo na igreja. Mas não é só isso. Isso é uma parte da vocação. Todas as profissões dignas do mundo foram vocações que Deus deu aos homens. Amém. Ao cristão cabe reconhecer e louvar a Deus por tamanha sabedoria e privilégio de ter sido vocacionado para servi-lo onde quer que esteja. Você entende que todas as vocações devem ser para Deus? A irmã estava falando, né, que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, tudo que a gente faz em casa, no trabalho, em tudo. Tem uma música de João Alexandre que fala isso, né, do serviço a Deus, em casa, no posto, na rodovia, na congregação, na padaria, enfim, não é bem essa sequência, mas diz que tudo a gente deve fazer para Deus. Então eu quero destacar 3 aspectos aqui sobre essa passagem. Em primeiro lugar, devemos prestar bastante atenção ao nosso chamado, conforme o verso 26 diz, logo na primeira frase. Irmãos, observai o vosso chamado. Então devemos ter todo o cuidado do mundo em relação ao nosso chamado. E o nosso chamado aqui, repito, não é um chamado religioso,
É um chamado para a vida, que inclui o que nós fazemos na nossa religião, no nosso serviço na igreja. Porque quando a gente está lavando louça, deve ser para Deus. Quando a gente está trabalhando, deve ser para Deus. Não é só quando a gente está fazendo alguma coisa na igreja, não. Então preste bastante atenção e faça sempre tudo de todo o coração. Está lavando louça? Faça de coração, não faça murmurando. Está dirigindo o carro, que você é motorista? Faça como para Deus. Está trabalhando, ensinando matemática? Faça para Deus. É caixa de supermercado? Não importa. Se está ensinando violão, faça para Deus. Todos fomos vocacionados por Deus. Irmãos, observai o vosso chamado. Foi Deus quem nos chamou. E Paulo aqui, no versículo 26, usa 3 vezes a expressão não muitos. Preste atenção no verso 26, ele diz: não foram chamados muitos sábios, não muitos poderosos, ou nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas não quer dizer que não havia na igreja de Corinto, e não quer dizer que não há aqui no nosso meio sábios, poderosos nem nobres. Mas a maioria do povo de Deus não é formada assim. Até porque a maioria da humanidade é formada por gente pobre mesmo, por gente que não é tão sábia, tão poderosa, nem tão nobre. Mas não importa, Deus nos fez assim. Tem uma oração que às vezes eu vejo os irmãos fazendo, que eu acho que a gente deveria parar de fazer. Senhor, perdoe pelas minhas limitações. Não peça perdão. Ser limitado não é pecado. Deus nos fez limitados. Só Ele é infinito. Agora Deus nos fez exatamente do jeito que Ele queria, com as condições para que exercêssemos nossas vocações. Por exemplo, eu tenho o sonho de ser tradutor de Bíblias, mas eu não tenho habilidade linguística suficiente para isso. Glória a Deus por isso. Deus me quer em outras coisas, mas não traduzindo Bíblias. Tá? Então, meu Deus, perdoe porque eu queria traduzir Bíblia, mas eu não consigo. Vou fazer esse tipo de oração? Não, Deus não me deu essa habilidade. Agora, seria diferente se Ele tivesse dado a habilidade e eu não estivesse desenvolvendo. E você, tem desenvolvido suas habilidades? Amém. Pense nisso. Veite faz mais uma citação. Ele diz: quando oramos o Pai Nosso, observou Lutero, pedimos que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, e Deus nos dá este pão diariamente. Ele assim o faz por intermédio do fazendeiro que plantou o grão, do padeiro que transformou a farinha em pão, da pessoa que preparou a nossa refeição. E hoje em dia poderíamos acrescentar também o motorista do caminhão que transportou o produto, os operários da fábrica de alimentos, os estoquistas, os distribuidores atacadistas, os funcionários que arrumam as mercadorias na loja, o caixa do supermercado. Também fazem a sua parte os banqueiros, os futuros investidores, os anunciantes, os advogados, os cientistas agrônomos, os engenheiros mecânicos e todos aqueles que desempenham algum papel no sistema econômico do país. Todas essas pessoas são instrumentos que permitem que você coma o seu pão todas as manhãs. Entre tantos outros profissionais e entre tantos outros serviços que a gente poderia elencar aqui. Então, como nós damos graças a Deus pelo alimento que nós temos, por um simples pão, literalmente o pão, a gente não está só agradecendo pelo pão, mas por toda aquela cadeia que existe por trás daquele pão que chegou na nossa mesa. Quem moveu tudo isso? Deus, por meio das vocações. E por meio das nossas vocações, talvez aqui, não sei se há algum padeiro aqui, há algum padeiro no nosso meio? Mas por meio das nossas vocações, muitas outras pessoas são abençoadas todos os dias. E a gente não sabe o alcance que tem. Eu tenho um amigo que é mais jovem que eu, 3 anos, né? Só 3 anos, e de vez em quando ele diz assim: você lembra que, eu fui professor de escola bíblica dele, você lembra que uma aula assim assado, você falou isso e aquilo outro? Não, falei, até bonito.
aquilo nunca saiu da minha cabeça e tal, e aquilo me levou a pensar sobre isso, sobre aquilo e tal. Então a gente não tem noção, irmãos, de como a gente ajuda as pessoas num serviço que a gente faz, né, numa ajuda. Eu lembro que numa palavra que a gente manda, numa mensagem, eu lembro uma vez que não havia nada que me caracterizasse externamente como um cristão, digamos assim. Eu estava de bermuda, como costumo andar, mochila, isso faz alguns anos, umas coisas da mochila, acho que eu estava indo passar o final de semana na casa da minha avó, MP3, ouvindo minha música lá, camisa ou do Brasil ou do Corinthians, uma das duas, nada que me identificasse assim, ele é um crente, tá? Estava na fila do caixa eletrônico numa agência bancária lá em João Pessoa, e tinha uma senhora na minha frente que tudo a caracterizava como uma crente. Era uma senhora baixinha, de saia, sem brincos, de coque. Você olhava para ela de longe e dizia, é uma irmã, fica na minha aqui. Aí ela estava na minha frente, né, na fila. E ela olhava para um lado, ela olhava para o outro. Quando chegou a vez dela ir no caixa, todas aqueles jovens que ajudam as pessoas nos caixas eletrônicos estavam ocupados. Aí ela olhou para mim assim e disse, meu jovem, você pode me ajudar aqui a sacar meu dinheiro? Aí eu disse, olha, eu posso, mas é perigoso, né? Porque a senhora não me conhece e a senhora, eu não recomendo isso não, porque a senhora pode ser enganada, alguém pode lhe passar a perna. Ela deu uma risada, meu filho, Jesus não se engana não. Eu ri também, irmãos, eu ri de alegria. Eu disse amém, não me identifiquei como crente. Ela não perguntou nada. Acho que a pobre estava aperreada ali, né? Meu Jesus, quem é que vai me ajudar? Vai ser esse rapaz aqui, né? E assim, irmãos, Jesus não se engana não. A gente sabe disso. Amém. Mas é sempre bom lembrar. Tudo que Deus te deu, Ele quer que você exerça, que desenvolva. Preste bastante atenção ao seu chamado. Qual tem sido o seu papel nesse mundo em relação à sua vocação? O segundo aspecto desse texto sobre a vocação, que todas as vocações são para Deus, está nos versos 27 a 29. Deus nos escolheu para nos dar vocações em Cristo. O texto destaca, mais uma vez, uma trilogia, de propósito, certamente, que Paulo escreveu. 3 vezes ele diz, aí do verso 27 ao verso 29, vale lembrar que quando Paulo escreveu, ele não escreveu em versículos nem capítulos, né? Carta não tem capítulo, muito menos versículo, né? E ele escreveu 3 vezes aí. Deus escolheu as coisas absurdas do mundo, Deus escolheu as coisas fracas do mundo, e Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo. Somos nós. Nós somos as coisas absurdas, fracas e insignificantes. Não para Deus. Talvez nem na nossa posição social, na nossa empresa, na igreja, na família, mas em relação aos valores que aquele mundo antigo tinha. E o mundo de hoje também. Para nós, esse povo que tem ódio dos evangélicos, e cada vez mais esse ódio vem aumentando, né? E não sabe nada sobre nós. Não sabe nada. Hoje mesmo, um senhor perguntou lá, numa conversa mais longa, né? Me perguntou, mas você não é católico? Eu disse, não sou católico não. Eu disse, sou evangélico. Mas acredito em Deus, né? Não sabe nada dos evangélicos. No mundo como hoje, eu disse, claro que acreditamos em Deus, né? Somos evangélicos, sou evangélico, né? Deus nos escolheu para mostrar o agir no mundo, que o agir no mundo é dele e não nosso. Então, não há lugar para arrogância no nosso chamado. Amém. Os planos de Deus diz respeito para o modo como a plantação cresce, seus projetos para a biologia, a química e a nutrição humana são os mesmos para todos. O texto bíblico diz, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, né? Segundo aos Coríntios 9:10. Ele também envia chuva, tanto para fazendeiros justos quanto para os injustos.
não é só para os justos. A esfera do poder e do cuidado de Deus é bem maior do que podemos imaginar. E Ele está muito mais envolvido com todas as suas criaturas do que podemos supor. Deus move o mundo. Deus escolheu fazer as coisas do modo dele. A nossa parte é fazer parte desse plano maravilhoso de Deus aqui na Terra. Um seminário muito famoso nos Estados Unidos, no Texas, estava passando por muitas dificuldades há muitos anos. E aí eles estavam numa reunião, os diretores, os coordenadores, assim, as autoridades do seminário. E no Texas, né, tem muito gado, muitas fazendas, enfim, é como se fosse a nossa Minas Gerais, só que muito mais rica, né? E aí, no final daquilo ali, um dos irmãos orou e disse assim, na oração: Senhor, Tu tens todas as cabeças de gado do mundo. Nesse estado, há tantas cabeças de gado, venda algumas delas e manda o dinheiro para nós, para a gente resolver a situação do seminário. Enquanto ele terminava de orar, chegou o fazendeiro que tinha feito um ótimo negócio. Falou com a secretária, pediu para falar com o diretor do seminário, e ela disse: ele está em reunião, já está acabando. Quando ela falou isso, a reunião acabou, com aquela oração que acabei de mencionar. E aí, aquele irmão tinha vendido algumas cabeças de gado, estava levando uma oferta para o seminário, e o valor da oferta, adivinha, era justamente o valor que eles precisavam. Deus pode fazer isso nesse projeto também, irmãos. Não precisam de orações sofisticadas, precisa de orações com fé, fervorosas. O pastor falou que eu publiquei 29 livros. Tá pronto o 30º, graças a Deus. E um dia eu vou ter que escrever para explicar como é que eu publiquei tantos livros. Porque cada livro é um milagre, irmãos. Meus irmãos, agindo assim, Deus faz com que ninguém possa se gloriar diante dele. Deus nos escolheu para servi-lo justamente porque nós somos incapazes, para que a glória seja sempre dele. É de onde não se espera que saia. Muitas vezes é assim, né? A lógica de Deus é diferenciada. É a oferta da viúva pobre, como a irmã mencionou também, que deu mais do que todos ali. É a oração daquela pessoa mais desprezada na igreja. Se houver aqui, que não haja, né? Tomara que não haja. Às vezes é aquela oração que Deus ouve. Entendeu? É aquele que está pensando: meu Deus, eu não tenho talento nenhum. É esse que vai ser mais usado. É esse. Deus é inimigo dos arrogantes. Isso está no Antigo e no Novo Testamento. Está no livro de Provérbios, e o apóstolo Tiago escreveu na sua carta, provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento, que Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus faz isso, porque Ele nos escolheu e nos deu vocações em Cristo, e não por nossa própria conta. A terceira questão e última é que toda vocação e serviço devem ser consagradas a Cristo, pois Ele é digno. E eu extraio isso dos versículos 30 e 31. Tem algumas questões importantes aqui, irmãos. Primeiro, Cristo é nosso Senhor. O texto diz: vós sois dele. Os coríntios, todos daquela igreja, eram de Cristo, mesmo com suas falhas, mesmo com a tolerância ao pecado, que precisou de uma séria advertência no capítulo 5 da primeira carta, mesmo com a irreverência na ceia, no capítulo 11 da primeira carta, mesmo com o mau uso dos dons espirituais, e assim por diante. Nós também, com nossas falhas, e nós temos muitas, não sou só eu que tenho muitas, todo mundo aqui tem. Ele é o nosso Senhor, nós somos dele. Ele realmente é o Senhor da sua vida? É Ele que manda em realmente tudo da sua vida? Ou tem coisa que você diz: não, isso aqui é meu, eu não abro mão, se Deus quiser Ele vai ter que lutar comigo, como se Deus lutasse com alguém, né?
Às vezes tem pregador que diz assim, né, no final da mensagem evangelística, vamos orar porque é uma batalha muito grande, realmente é, mas tem gente que imagina que é uma queda de braço entre Deus e o diabo. Isso não existe, irmãos. Deus é soberano. O Senhor falou, cumpra-se a sua palavra. Não há isso, de queda de braço. O máximo o diabo lança setas, tenta atrapalhar, mas quando o Senhor chama, já era. Amém. Segundo, Cristo é a nossa sabedoria. É o que o texto diz. Isto é, não somos sábios por nós mesmos, mas por causa dele que nos deu vocações. E a sabedoria é um atributo divino. É aquele atributo divino que ele também nos comunicou, ou seja, nós temos um pouquinho de sabedoria também. E sabedoria na Bíblia diz respeito a saber tomar as melhores decisões. É a inteligência na prática. Tem gente que nem é muito inteligente, mas é muito sábio. Tem gente que é muito inteligente e não tem sabedoria nenhuma. Cheio de diploma na parede, mas não dá um bom dia para ninguém. A começar daí, né? Terceiro, Cristo, além de nosso Senhor e sabedoria, é nossa justiça. Glória a Deus. Não há justiça alguma em nós. Nós somos injustos sem Cristo. Ele nos justificou. Quer dizer que ele perdoou os nossos pecados. Essa linguagem vem do tribunal e a ideia de quando o juiz bate o martelo e declara o réu inocente. Deus, o juiz de toda a terra, bateu o martelo e nos declarou inocentes dos nossos pecados. E quem pagou pelos nossos pecados foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Aliás, não só Cristo, né? Um dos nomes de Deus, um dos nomes compostos de Deus no Antigo Testamento é Yahvé, nossa justiça, né? O Senhor é a nossa justiça. Cristo também é a nossa santificação. Há irmãos que pensam que podem ser santos sem Cristo. Não, eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A nossa santificação depende da ajuda de Cristo. Primeiro, Ele nos santificou passivamente. Isto é, sem a gente fazer nada. No momento que cremos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, Cristo nos santificou, Deus nos santificou. Agora a gente continua buscando a santificação, com a ajuda das três pessoas da Trindade. Cristo é a nossa santificação. Amém. É Ele quem nos santifica inicialmente e continua nos ajudando diariamente. Cristo também é a nossa redenção. Ou seja, Ele é a nossa salvação. Essa palavra, redenção, era usada nos tempos do Novo Testamento em relação à compra de um escravo no mercado. Quando alguém era comprado, era alguém redimido. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Porque se o senhor dele fosse um senhor mau, né, ia sofrer mais ainda. Mas se fosse um senhor bom, ele ia sair aliviado, né? Nossa, me livrei desta praga, né? Agora eu vou ter um bom senhor, um bom patrão. E pelo menos entre metade e 2/3 do mundo daquela época, no Império Romano, era formado de escravos. Então, quando Paulo escreveu que Cristo é a nossa redenção, os coríntios entenderam muito bem isso. E a gente precisa entender também. Cristo nos comprou no mercado. Nós éramos escravos do pecado. E agora nós somos propriedade dele. Ele nos comprou. E a moeda, a Bíblia deixa muito clara, foi o seu sangue. Em Atos capítulo 20, fala sobre isso, que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. E Pedro, na sua primeira carta, também diz isso, que ele nos resgatou não com moeda corruptível, mas com o preço do sangue de Jesus. Glória a Deus. E para que tudo isso? Já vou chegar lá. Diante disso, não há como se gloriar em nós mesmos, a não ser no Senhor. Mais à frente, na primeira carta ainda, capítulo 4, verso 7, 1 aos Coríntios, Paulo escreveu o seguinte, 1 Coríntios 4, 7. Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? Nossa, gente, essa frase ecoa na minha cabeça de tempos em tempos. E o que tens que não tenhas recebido? E o sujeito da oração aqui é o sujeito oculto, que é Deus, né? Nós, tudo que nós temos, nós recebemos. E recebemos de Deus. Tudo. Fôlego de vida, inteligência,
essa camisa, essa Bíblia bonita aí do pastor Adriano, tá? O carro, a casa, a roupa, as dificuldades, as tribulações, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Glória a Deus. Como cantava o saudoso irmão Lázaro, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Amém. E foi mesmo. E foi mesmo. Então ele continua: e se o recebestes, por que te orgulhas como se não tivesses recebido? Como se você tivesse conquistado alguma coisa por seu próprio mérito. Irmãos, vamos acabar com isso. Tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. Tudo, cada bibelozinho que tem na sua casa, a sua TV, o seu carro, a sua casa, a vida, tudo foi Deus que te deu. Mas Deus não dá ponto sem nó. Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um propósito nisso, em ter nos abençoado tanto. Para quê? Deus nos criou e nos chamou e nos deu dons e oportunidades que temos. Para que Deus nos vocacionou? Para servi-lo, e servimos a Deus, sobretudo quando servimos ao próximo. Amém. Então toda vocação e serviço devem ser consagradas a Cristo, porque Ele é digno. E porque Ele é digno? Porque Ele é nosso Senhor, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Glória a Deus. Para concluir, irmãos, cada cristão tem muitas vocações, cada pessoa, na verdade. Temos vocações no trabalho, vocações na família, vocações como cidadão na sociedade, e temos vocações na igreja também. Cada um de nós tem várias vocações. Então, enquanto estou aqui, estou exercendo a minha vocação pastoral, de ensinar a palavra de Deus. Mas, assim que acabar o culto, estarei exercendo minha vocação de cristão, de comunhão com os irmãos. E talvez minha vocação de vendedor de livros. Depende de vós. No caminho para casa, minha vocação de marido, indo para casa, dirigindo com a minha esposa. Amanhã cedo, minha vocação de profissional, acordar cedo, tomar café. Minha vocação de, não sei como chamar, mas cuidar da minha gatinha. Então, todos nós temos muitas vocações. Há vocações em todas as profissões. Descubra qual é a sua e sirva a Cristo como profissional em qualquer área. O que é que você gosta, sabe e tem condições de fazer? Essa é a sua vocação. Esse é o seu chamado. Eu gostaria de traduzir Bíblias. Gosto. Tenho condições de fazer? Não tenho. Então não é. E outra coisa, Deus só vai nos cobrar, e um dia Ele vai nos cobrar, de acordo com aquilo que Ele nos deu. Aleluia. É por isso que Tiago 3,1 diz assim, né? Vocês não queiram muitos de vós ser mestres, não, porque serão mais cobrados, receberão maior juízo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Esse é o princípio bíblico. Então, você acha que tem pouco dom, acha que tem pouca responsabilidade? Se aperreie não, irmão. Vai ser melhor para você. Mas a Bíblia também incentiva, em 1 Coríntios capítulo 14, a buscar dons. 1 Coríntios 14, 12. Buscar dons que edifiquem a igreja. Como é que a gente busca dons espirituais? Pedindo a Deus. Então peça mais dons a Deus que sirvam para a edificação da igreja. Há também vocações na igreja. Eu vou dar alguns exemplos assim de ministérios eclesiásticos e para-eclesiásticos. Vou dar 15 exemplos rapidinho. Pregação, ensino bíblico, louvor, canto instrumental, intercessão, recepção na igreja, sonoplastia, mídias digitais, evangelismo, discipulado, diaconato, sendo ecônomo, mordomo, né? Pastoreio, plantação de igreja, interpretação de libras, língua de sinais, né? Tesouraria, organização de retiros espirituais, e a lista aqui eu poderia dar muitos outros exemplos. Tudo isso é necessário na igreja, sim ou não? Amém. Uma pergunta que muitos cristãos fazem, e até me fazem pessoalmente, muitos alunos nos seminários, muitos irmãos na igreja, é: como posso me engajar melhor ou descobrir meu ministério? Tem 3 questões básicas, né? Primeiro, identificando o seu próprio ministério. O que é que você quer fazer? Foi o que Deus te deu para fazer.
Segundo, sabendo que Deus nos cobrará apenas sobre o que Ele nos capacitou para fazer. Então não precisa ter inveja do dom do outro, tá? O propósito é servir a Deus, servindo aos irmãos. Em terceiro lugar, contribuindo financeiramente. Grosso modo é isso. Poderia ser mais detalhado, mas o tempo não permite. Em último lugar, não sejamos como aqueles que abandonam a vocação dada por Deus. Haja o que houver, desenvolva o seu ministério. Tem gente que se entristece, não vou mais fazer, pastor, porque eu estava lá e me desentendi no grupo de louvor. E daí? Você não sabe quem te chamou? Aleluia. Você não sabe para o que Ele te chamou? Vai ser cobrado por isso. Se abandonar, vai ser pior. Olha, Colossenses 4,17 tem uma advertência assim, como quem está no finalzinho da carta, quase esquecendo, sobre um camarada chamado Arquipo, lá da igreja de Colossos. E Paulo escreve nesse versículo: dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Recebeu o ministério? Cuide, para cumprir seu ministério. E não ache que é pouco, que é pequeno. Não, eu oro, ninguém nem sabe. Melhor ainda, o objetivo é esse, tá? Não é aparecer não, é fazer Deus glorificado. Não, mas eu faço tão pouco, eu só venho na igreja quando tem para lavar a louça. Então, oh, mãos abençoadas. Você pode estar lavando louça para crianças que vão ser plantadores de igreja, onde Jesus nunca foi anunciado. É como eu disse na introdução, irmãos, a gente não sabe o alcance do que Deus pode fazer através do nosso chamado, da nossa vocação. Por isso, irmãos, todas as vocações são para Deus. Todas são para Deus. Não é a igreja do Nazareno que a gente está servindo. E né? Porque a gente está aqui. Não é o irmão necessariamente que a gente está servindo. E porque a gente está vendo e literalmente está servindo. Mas em última instância, todo o nosso serviço, todo o nosso chamado, todas as vocações são para Deus. Que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez? Podem ficar sentados mesmo, fiquem à vontade, fiquem de acordo com o costume da igreja. Pai amado, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por Tua palavra, que tem tanto a nos instruir, tanto a nos ensinar. Eu te peço que o Senhor faça com que essa mensagem ecoe na cabeça daqueles que estão pensando em desistir. Que anime aqueles que estão desanimados. Que sirva em primeiro lugar para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque às vezes a gente pode vacilar no nosso chamado. Me ajuda e ajuda todos os meus irmãos aqui, Senhor, a seguirmos firmes, sabendo que todas as vocações são para Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Agradeço ao pastor Adriano pelo convite. Viu? E foi um prazer conhecer os irmãos. Espero poder voltar outras vezes aqui para conhecer melhor o projeto e tudo mais. Obrigado, pastor.